Ser pai, para alguns, é transformador, um desafio até. Para outros, motivo de muita felicidade. E há também aqueles pais que não dão muita atenção para o filho, para a filha. Ser pai é o tema da Roda de Saberes de hoje. Vamos conversar sobre paternidade com 2 pais, na verdade 3 pais, porque o especialista também é um papai. Conosco hoje, e eu convido você a ficar ligadinho, porque é um bom assunto. Conosco hoje, Luiz Carlos Bolzan, psicólogo, que tem especialização em psicologia da saúde e mestrado em gestão pública, com ênfase em saúde. O Bolzan também é consultor para políticas públicas de saúde. Ainda conosco, o Alexandre Luiz Reck, que é engenheiro químico e produtor rural e pai do Arthur. O Alexandre tem pós-graduação em agricultura orgânica e, como produtor rural, dispõe de certificado de produção orgânica. Com a gente também, e o Arthur não veio hoje, ficou em casa, né? Mas depois o pai vai nos falar sobre ele. A gente também tem o Pablo Beck Pujol, que é dentista e professor e, acima de tudo, pai da Verônica. Para completar, então, a nossa mesa, a nossa roda, a gente tem a Verônica Fórmulo Dallavec, a Beck Pujol, de 8 anos, que é estudante e está bastante famosa aí no TikTok pelas relações de pai e filha. Bolzan, paternidade. É um assunto assim que a gente, logo em agosto, a gente tem o Dia dos Pais, mas é um assunto que faz parte da nossa vida. Eu queria entender, do ponto de vista psicológico, quais são os impactos na vida de um homem que a paternidade gera, os principais. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, agradeço o convite, né? Na verdade, a paternidade muda a vida das pessoas, né? De nós homens, né? E das mulheres também nessa relação, né? Impossível a gente não ter impactos. Até porque vale frisar primeiro também, Vânia, a paternidade ela é historicamente construída, assim como a maternidade. Nós não somos naturalmente afeitos a ser pais ou mães, né? E alguns de nós homens temos um pouco mais de afinidade com esse exercício do que outros, né? Assim como as mães também, né? Mas seguramente a paternidade é um exercício que nos permite ter um exercício de afetividade muito maior, ter um entendimento da importância nossa para com outra pessoa, né? E isto exige muito desprendimento, porque à medida que a gente é pai, que a gente passa a ser pai, e eu também sou, como você disse, né, sou pai da Luísa, hoje ela tem 20 anos, né, está fazendo psicologia também, mas à medida que a gente passa a ser pai, a gente passa a entender a importância que nós temos para outra pessoa. E desde os primeiros momentos, né, quando a nossa esposa está grávida, quando a mãe está grávida, a gente já poder fazer essa aproximação enquanto pai, de acompanhar a gestação, de poder conversar com a criança, de poder acompanhar o parto, né, de estar lá presente, enfim, de ser talvez a primeira pessoa que vai estar lá acompanhando a criança depois que ela nasceu, quando ela é levada da mãe para fazer as primeiras avaliações e medições, enfim, que a equipe de enfermagem médica faz. A gente poder acompanhar isso já é um processo relacional muito novo e diferente e que vai ter impacto, vai mudar a nossa vida indubitavelmente, né? E para aquelas pessoas que entendem que, às vezes, ser pai, fazer a paternidade pode ser algo complicado e ruim, eu sugeriria, desde o início, experimentarem a fazer os exercícios mais comuns, desde trocar fralda, né, dar banho, levantar à noite para pegar a criança quando ela chora, para mamar, não esperar que a mãe levante, quando você ouvir você mesmo fazer isso e ir atrás da criança e trazer ela para a mãe, se for o caso de dar o peito, né? Enfim, isto faz com que haja uma cumplicidade, uma relação de extrema aproximação e de alta responsabilidade sua enquanto adulto, enquanto homem, enquanto pai, com essa outra pessoa que está ali, que é o teu filho ou filha, né? Que é o teu carinho, na verdade. E que precisa disso, né? E isso vai se estender para o resto da vida. Em cada etapa da tua vida, isso vai de novo se repetindo, só que de formas diferentes, né? Então, a paternidade
ela é uma chance de nos fazer melhores homens, melhores pais, melhores cidadãos, e aqueles que entendem isso e que conseguem exercitar isso, deixam para a sua vida pessoal e para a vida dessa outra pessoa um grande legado, né? Um legado que não pode ser apagado. Será que o Arthur trouxe assim uma mudança total na sua vida, Alexandre? Nos diga, por favor, como é que foi quando chegou o Arthur na sua vida, antes, né, ainda ali na preparação, como é que foi isso? Como foi a decisão de ser pai, né, junto com a mãe Aline? Bom, obrigado pelo convite. Na verdade, eu sou pai do Arthur e pai da Ana Júlia também. Tem dois, uma menina. O Arthur tem 7 anos hoje e a Ana Júlia tem 2. Ela não estava, outro dia o Alexandre estava aqui na Câmara, porque a gente teve um seminário, uma atividade, uma palestra sobre altas habilidades, e o filho do Alexandre é de altas habilidades, o Arthur, só estava ele. Então tem a Ana Júlia também, que é mais velha. Mais nova. É 2 meses, desculpa. Ele tem 2 anos, e a Ana Júlia 2 anos, e o Arthur 7 anos. A Ana Júlia, então, ainda fica em casa ou vai na escolinha? E o Arthur já vai na escola, né? Bom, tudo isso que o psicólogo falou é bem verdade, né? E o que a gente espera, assim, né? Quando a gente vai, né? Desde o momento que tu recebe a notícia que tu vai ser pai até o nascimento, assim, é imprescindível a participação, né? Um papel de homem, assim, de futuro pai, para essa nova etapa, né? E com o Arthur, assim, no primeiro filho foi assim, né, tudo novo, né, tudo desde o momento da gravidez até o parto, né. Acompanhei todo o parto, inclusive fui eu que cortei o cordão umbilical dos dois. Então eu participei junto, assim, no parto dos dois. E é assim, é aquela coisa de o pai não é só ser pai, tem que participar, né, tem que ajudar e promover o exemplo e o bom crescimento dos filhos, né? E toda essa questão de trocar a fralda, de acordar de noite para ajudar, isso aí não é nada perante um parto que uma mulher passa. Então é o nosso, vamos dizer assim, o nosso papel mínimo de poder ajudar, né, no crescimento dos filhos e da família como um todo, né? É isso. Eu queria saber com o Arthur, porque eu sei que teve uma mudança também de tua vida profissional, Alexandre. Teve a decisão de repente, hoje tu trabalha na feira ecológica, né, produtor rural. Tu teve uma mudança ali de vida. Os filhos ajudaram a tomar essa decisão? Não, na verdade, como tu me apresentou ali, eu sou engenheiro químico de formação, né? Eu trabalhava na indústria, né? E antes do Arthur nascer, então eu mudei assim, né, totalmente, né? O ramo, fui para agricultura, né? Então foi né, a princípio um impacto grande, né, assim, né, na questão financeira também, tudo, né? Mas logo assim foi um pouco antes do Arthur nascer, né? Então ele já nasceu nesse embalo aí, nessa nova etapa, né, assim. E essa mudança te permitiu estar mais com o Arthur, mais tempo com ele? Sim, essa mudança, vamos dizer assim, o grande ganho que eu tive, que a família toda teve, é a qualidade de vida, né? Assim, uma produção de alimentos nutritivos, né, orgânicos, né, que era a prioridade. E a questão de ficar em casa, de participar mais, de ter uma qualidade de vida melhor, né? Então isso tudo ele já nasceu nesse embalo aí, né? E a qualidade de vida, claro, né, aumentou 100%, né? Claro, e estar junto ali, próximo, faz diferença. Depois, claro, eu quero também perguntar para o psicólogo, mas antes eu quero conversar com o Pablo e com a Verônica. Eu quero saber do psicólogo depois se criança, filhos exigem tempo ou é necessário, ou não, ou assim, um pequeno tempo que você tenha mais qualificado já é o suficiente. Mas depois o Bolzão vai nos dizer, porque agora eu quero saber do Pablo, assim, como é ser pai dessa pitoca da Verônica. Pablo, me explica essa história e me explica como vocês decidiram se tornar bastante famosos, gente, porque o Pablo e a Verônica são sucesso no TikTok. E eles fazem umas dancinhas aí sincronizadas, que eu aposto que quem está em casa já está sabendo e já está seguindo eles. Pablo, então, antes, como é que é ser pai da Verônica? Antes de mais nada, queria agradecer o convite.
E a presença está ao lado de pessoas com currículo enorme, é uma honra. E legal poder contar a experiência, falar sobre a minha paternidade, que foi, como o Bolzan falou, o professor Bolzan, é uma mudança enorme, uma transformação. Eu, com certeza, sou outra pessoa depois de ter sido pai. E também vou comentar a importância da mulher nesse processo, porque, com certeza, os pais de hoje eles são mais presentes, porque a mulher conseguiu buscar o seu espaço e poder dividir um pouco as responsabilidades, porque ela saiu, foi trabalhar e disse, não, eu preciso da tua ajuda e tu precisa estar participando. E eu agradeço por isso, porque é por isso que eu consegui estar presente e acompanhar todo esse processo na paternidade. E literalmente, tu faz o que o Bolzan sugeriu ali, isso. Trocou fralda, isso. Acordou à noite, porque também é um ritmo, né? Depois a gente tem que trabalhar no outro dia. A gente começa a ter a experiência que a mulher tem, né? Só vai entender, as pessoas falam muito assim, não, isso é coisa de mulher, né? Dentro da paternidade, da maternidade. Mas não é coisa de mulher, é porque ela está presente todo momento, então ela conhece, ela sabe quando está doente, quando tá com fome, quando precisa de atenção, e tu começa a entender que não, tu também sabe a hora certa disso, mas só porque tu está ali presente, acompanha, tu está passando por todos os momentos do dia, tu está presente no cotidiano, então eu acredito que é aí que ela tira a perspicácia e a percepção de qual o momento correto de alimentar, dar carinho, tá doente. Então, acho que essa experiência tu só consegue através do comprometimento diário e acompanhar todo o processo de crescimento do seu filho. Verônica, antes de você falar, eu peguei lá nas redes sociais do teu pai um depoimento. Olha o que ele escreveu. Não sei se tu leu, tá? Mas ele disse assim: me emociono com o brilho nos olhos. Esse brilho que jamais vi em outra pessoa quando me olhando. Isso é o que tento explicar para amigos quando perguntam sobre ter filhos. Difícil de escrever em palavras. Só vivendo a experiência para sentir a intensidade desses sentimentos. Sei que estou aproveitando essa fase que passa rápido. Depois, é só amigos e o mundo para descobrir. Obrigado, minha filha, por ser tão fantástica e carinhosa. E claro que o pai também agradeceu. Obrigada, Giovana Fórmulo Dalla Vecchia, que é a mãe, né, dessa nossa pimpolha aqui, por este presente maravilhoso. Nunca vou esquecer isso. Ai, gostou do que o pai tu tinha lido, que o pai escreveu? Ei. Meu pai fala para ela toda hora isso. Ela já está cansada. Isso, ó. Eu tento deixar isso bem evidente. Verônica, como é o papai Pablo? Olha, ele é um cara que, assim, durante toda a pandemia, durante toda a vida, né? Ele foi parceiro, ele é engraçado, ele é carinhoso, ele é chato, bem chato, mas é bem legal. Exigente, né? Pois é. Mas faz parte, né? Uhum. A vida não é fácil, assim. Tem que mostrar um pouco as dificuldades. Então, o papai tenta deixar bem claro como é que funciona. Isso? E é bom isso, Verônica? É boa, essa parte chata não é boa? Ô, Vê, deixa de ir lá na escola, o pai te ajuda com as lições, como é que é essa relação? Da escola? Assim, isso. O pai sempre fica ligado. Ele presta atenção em tudo que eu faço. Se é pra dar algum tema pra ir, né? Ele já fica ligado pra eu fazer, pra chegar lá na escola, já tá tudo feito ali. Fazer tudo direitinho em casa, dentro do tempo certo.
Olha. E aí, me conta uma história. Como é que surgiu a ideia de aproveitar a pandemia ali para dançar nas redes? Me explica isso. Assim, quando eu não tinha aula na pandemia e ainda não... Eu não sei se já tinha aula online para fazer, mas já tinha? Tinha um pouquinho, né? Tinha. E daí... Eu fui vendo. E daí, na praia, minha prima me mostrou esse aplicativo. E daí eu fui vendo, baixei, né? Fui vendo. E eu percebi que tinha gente fazendo dança, dança de jazz, dança urbana, dança... coisa assim. E daí eu mostrei pro meu pai. E ele gostou e ele disse, vamos fazer uma. Daí ele procurou uma fácil, né? Porque era a primeira. E daí... E ele não sabia dançar ainda. E daí eu... Foi você que ensinou ele a dançar? Não acredito. E assim, quando a coreografia, quem que bola? Olha, a gente pega uma inspiração e a gente E vai aí, assim. e vai Faz uma rolando. adaptação, né? Ô, Verônica, para quem está em casa, agora a gente vai colocar no ar alguns videozinhos para quem está em casa entender, né? Quem está em casa ou no trabalho, o que a gente realmente está falando. Então, roda aí alguns vídeos para a gente ver essas dancinhas que o pai Pablo e a Verônica, no Pablo e Verônica Oficial, fazem. Trava na pose, oi, chama no zoom, dá um close. Trava na pose, chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi, chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi, chama no zoom, dá um close. Gente, vocês viram o embalo aí desse papai e dessa filhota? Que coisa linda. E eles têm, gente, uma parceira que é a Giovana Fórmula da Lavecchia, que está aqui, ó, nos bastidores, que virou aqui, ó, a empresária responsável pela agenda, aqui, ó, porque está todo mundo... Incrível. Aqui na Câmara, eu não sabia que a Verônica e o Pablo estavam tão conhecidos. Aí eu comentei que ia chamá-los para o programa. Todo mundo, gente, começou. Quero conhecer a Verônica. Não deu outra. Quando ela chegou aqui hoje para gravar a nossa Roda de Saberes, teve que abraçar todo mundo. Gente, eu convido você a continuar conosco na Roda de Saberes, porque depois eu quero conversar com o psicólogo Bolzan, que ele me fale sobre esse mundo das redes que está interferindo nas relações de paternidade e de maternidade. Fique conosco, Roda de Saberes, conversando sobre paternidade. Que tal um novo melhor amigo? O Canil Municipal de Caxias do Sul tem 600 animaizinhos que precisam de um lar, de amor e de companhia. A maioria deles nunca teve a oportunidade de ter uma família. Acreditamos que há muitos lares na nossa cidade que podem receber nossos doguinhos. Muitas pessoas que podem mudar a vida de um deles e mudar sua própria vida, com o amor e a lealdade de um cão. Por isso, a Prefeitura de Caxias do Sul lançou a campanha Uma Nova Chance. Ter um pet de estimação reduz o estresse, evita depressão e traz felicidade. Muita felicidade. Para você e seu novo amiguinho. Com a campanha, lançamos o Dog Book, com fotos e informações dos pets do canil. Temos ONGs parceiras que vão intermediar as ações. Acesse canil.caxias.rs.gov.br. Roda de Saberes de volta no segundo bloco, conversando sobre paternidade. Conosco hoje o psicólogo Luiz Carlos Bolzan, o produtor rural e engenheiro químico Alexandre Luiz Reck e também o dentista e professor Pablo Beck Purrou, com sua pequena, a Verônica Fórmula da Lavecchia Beck Purrou.
Uhul! Gente, hoje a nossa conversa é sobre pai e filhos. E há pouco, no primeiro bloco, a gente mostrou os vídeos que o Pablo e a Verônica fazem num aplicativo chamado TikTok, que está assim, ó, mobilizando não só a comunidade caxiense. Por quê? Porque eles já têm mais de 25 milhões de visualizações. Então, deve ser assim, ó, gente de todo mundo que está curtindo essa dupla. Acima da experiência de usar um aplicativo para o lazer, para brincar, a gente percebe que há muito afeto nessa relação. Bolzan, como é que você observa esse uso das redes pelas famílias? Claro que no caso do Pablo e da Verônica, ali foi num período de pandemia, estavam mais em casa, né, e passaram a usar, e também para, além de entreter, né, mostrar um pouquinho dessa afetividade. Como é que você tem observado? Veja, a rede em si é uma tecnologia, né, que é desenvolvida por nós, seres humanos. Ela não tem em si mesmo um elemento bom ou ruim. Esse valor, quem vai atribuir a ela somos nós pela utilização que nós damos a ela, né? Nesse caso que a gente está vendo aqui, do pai e da filha que usam juntos a rede, isso acaba sendo um elemento de aproximação entre eles, porque eles ficam mais tempo juntos, eles dançam juntos, eles interagem e acabam se vendo juntos depois nessa rede, aquilo que eles produziram juntos. Então, essa é uma forma bastante saudável, né, de uso das redes sociais, diferente de outras que a gente vê por aí que na verdade, não contribuem muito para essa qualificação da relação interpessoal, né? Portanto, a forma como você utiliza uma tecnologia que é desenvolvida que vai dizer se ela é proveitosa ou não, e não especificamente ela por si mesma, né? E tu fizeste antes também no outro bloco uma outra pergunta, se a paternidade exige tempo, né? Na verdade, tudo exige tempo, né? Tudo exige tempo, mas tudo exige também mais do que tempo, intensidade. Então, se você muitas vezes tem 10 minutos ou 20 minutos para você poder curtir a tua filha, o teu filho, curta isso intensamente, né? A gente sabe que muitos pais, às vezes, pela lógica do trabalho que é imposto à família, né, eles talvez tenham que se ausentar, eles fiquem mais tempo fora, eles trabalham fora do próprio município, às vezes, né, em outra região, conforme o tipo de trabalho que eles tenham. Caminhoneiro, por exemplo, viaja muito, fica horas, né? Dias. Eu mesmo, quando a minha filha era menor, eu morava em Brasília, né? Eu trabalhava no Ministério da Saúde, mas todos os dias, à noite, eu falava com a minha esposa e tinha um tempo para conversar com ela. E, às vezes, vinham as lições de casa. Ela queria que eu pudesse fazer com ela alguma lição de inglês, alguma lição de história, e aí o pai abria ali, na mesma hora, o computador para ver o que era a pergunta que ela fazia e interagir com ela e fazer a lição com ela, entende? A questão de ser presente não é estar de corpo presente necessariamente, ou de não ser ausente, estar de corpo presente necessariamente, né? Porque às vezes te impõe a realidade econômica e do teu trabalho que tu fique fora, mas ser presente é estar próximo. E esse estar próximo pode ser, inclusive, muitas vezes por um telefone, por uma videochamada. Hoje a gente tem a tecnologia para isso, e você se aproximar e fazer ações, fazer atividades junto com o teu filho ou com a tua filha, né? Então, isso é uma grande diferença entre ser ausente e presente. É você usar o tempo que você tem intensamente para você estar próximo dessa pessoa. E se você me permite, Vânia, também como pai, né? Não só como psicólogo, uma das coisas que mais marca na minha vida foi uma fala que a minha filha fez quando ela estava fazendo a formatura do pré, né? E aí a produtora fez um vídeo com todas as crianças, enfim, elas dizendo individualmente o que cada uma delas mais gostava, né? Ela tinha 5 anos na época, eu creio. E ela disse, num telão enorme, no palco, no Teatro da UX, cheio de pessoas, né, que ela adorava quando ia passear com o pai dela no parque. Até hoje eu trago isso comigo e vou levar sempre para mim essa memória, esse registro de quando ela falou isso. Porque, bom, essa parceria que às vezes para a gente pode ser, mas eu vou ter que ir no parque com ela, que bom que eu vou ter que ir no parque com ela, passar algum tempo com ela ali, brincando, enfim, e para ela é um registro que fica para sempre, né? Então,
Aqui a gente tem 3 pais com curso universitário, com formação universitária, mas tem muito pai operário. Tem muito pai operário, pai que não tem emprego, enfim, que tem uma realidade econômica diferente, mas nem por isso deixa de ser pai. E o brinquedo, com uma bola de meia, o brinquedo com subir em árvore, enfim, qualquer tipo de brinquedo que você possa fazer te aproxima, faz com que a tua interação e a tua relação de cumplicidade com essa criança seja maior. Eu nunca tinha brincado de boneca antes na minha vida, mas quando a minha filha era pequena, eu brincava de boneca com ela, eu trazia bonecas de quando eu chegava de viagem para ela, e eu sentava no sofá de casa, e ela vinha com os estojinhos de pintura dela. Para maquiar. Sensacional. E me maquiava inteiro. E eu achava aquilo gratificante demais, porque ela gostava, eu gostava também, eu sentia o carinho dela, entende? Então, o momento que você tiver, sejam ele 10, 15 minutos, 20, que você puder curtir com essa outra pessoa que é o teu filho, a tua filha, faça isso, porque isso te aproxima, é uma relação dialética de cumplicidade e que é duradoura, ela é eterna. Nada rompe isso. Não? Fica registrado, como a Luísa. Eu quero aqui lembrar, gente, o Bolzan é pai da Luísa, com a Ruth Ordovaz, e a Luísa já esteve aqui na Câmara, num Câmara Serviço, que eu pude entrevistá-la, porque a Luísa é de uma solidariedade enorme. Ela, já desde pequena, lá adolescente, fazia campanhas de arrecadação de alimentos para animais. O Brasil Sem Fome é delas, também faz parte da ação de cidadania, está presente a mãe dela, o pai dela. Então, é bonito a gente ver hoje, assim, eu conversando com o Bolzan aqui, né, como psicólogo, mas também que trouxe o relato dele como pai, e saber que a Luísa já passou por aqui, está aqui sempre aqui pela Câmara, né? Então, vi ela adolescente, agora já está uma moça de 20 anos, e o Bolzan contando um pouquinho dessa experiência. Bolzan também falou sobre pais que realmente, às vezes, têm um dia todo cheio, que precisam estar na indústria. E a gente foi para a Praça Dante, que é o espaço onde a gente encontra muitos pais e muitas mães, e a gente fez uma enquete com 5 pais. E desses 5, 2 desempregados e 3 metalúrgicos. E alguns deles estavam lá, num momento de lazer, de folga, com o filho lá na praça, ou seja, no parque, também pode ser entendido assim, que o Bolzan falou, com seus filhos. E eles nos falaram o sentido de ser pai. Vamos assistir? José, como é ser pai na sua vida, na sua história? Não é fácil, porque é que se forçar muito para o filho aprender a compreender suas vidas desde pequenino até grande, porque é muito diferente. A adolescência, 18 anos, muito mais diferente. A gente tem que aprender a compreender muitas vezes isso. Paciência é uma palavra boa para paternidade? É, uma boa. Muito difícil, só que a gente tem que, se quer conviver, tem que aprender a paciência, muito mais paciência, que muitas vezes que não é filho, então tem que ter mais paciência, porque eles não estão vendo como o seu pai, então tem que aprender muitas coisas dele. E também tem um lado que é feliz nessa história? Sim, alguma vez quando eles estão brincando, muitas vezes tem que compreender, porque eles são jovens. A juventude é muito complicada, só que quando aprende a compreender, então você fica tranquilo, né, paz. Seu Getúlio, o que significa ser pai para o senhor? Não sei, eu disse que eu não... Alguma coisa modificou na sua vida depois que o senhor teve as 2 meninas? Sim. A gente pega mais juízo, cuida mais da vida da gente e dos filhos também. Muita felicidade elas já trouxeram para o senhor? Já. Tem uns netos muito queridos que eu gosto muito. Quais os nomes das suas filhas e como é o nome dos seus netos? E o que o senhor faz como pai e como avô? Eu só agrado eles. Como é que acontece esse agrado? Tem um com 100 e poucos quilos, ainda vai no meu colo. Não, é sério mesmo.
senhor brinca com eles mesmo grandes? Brinco com eles. E tem esse que eu disse que pesa 100 e poucos, que ele é meu companheiro. Todo lugar que eu saio viajar, ele vai junto. Seu Getúlio, o senhor brincou muito com as suas meninas? Embora que o senhor tenha se aposentado como metalúrgico, né? Mas brincou muito com elas? Muito pouco, mais com os netos. Com as filhas não tinha tempo de brincar. Tinha que trabalhar, agora com os netos, daí eu já estava aposentado, aí eu brinco bastante. E o senhor, sempre assim que pôde, mesmo com pouco tempo, assim, o que fazia com elas, assim, que gostava de fazer quando... Eu ia, brincava com elas, trazia até aqui na praça para elas brincar. É a única coisa, né? Levava em festa, baile. E elas gostavam? Gostavam e gostam ainda, agora elas vão sozinhas. Eric, como tá sendo, como foi para ti a primeira experiência de ser pai com a primeira menina e agora que está esperando a segunda menina? O que significa para ti a paternidade? Foi uma experiência ótima, aprendi muita coisa e é bom, a gente aprende muita coisa, é isso. Eric, e você, foi efetivamente um pai assim, está sendo ainda, assim, que cuida, que brinca, que faz, limpa nenê, dá banho, faz tudo que tem que ser? Sim. E teve que aprender a fazer isso? Aprendi na marra. E elas te trazem muita felicidade agora, na verdade, uma delas, né, já com 5 anos, e a próxima que está chegando, a Heloísa, te trazem muita felicidade? Sim. O que tu faz? Com a primeira filha vai ao parque, passeia, tem essas atividades? Tem essas atividades, procuro dar amor, carinho à minha filha. Rudy, o que significa ser pai da Kathleen? Isso é uma emoção muito grande, eu acho que é só quem tem uma criança para saber o que é o significado de ser pai, é muito bom. É muito feliz? Muito, muito. Só tenho a agradecer a Deus por esse presente que eu ganhei aqui, é muita emoção. Marcos, qual é o significado de ser pai na sua vida? Ser pai é algo muito maravilhoso, lindo demais. Porque interte a gente, deixa a gente só alegria. A gente acorda feliz e dorme feliz com eles. Sua vida modificou depois da paternidade? 100%. Verdade, 100%. Dá muito trabalho? Aquela pequenininha ali dá um pouco, né? Porque a gente está limpando, dá banho, mas é muito legal. Muito gostoso. Vale a pena? Vale a pena. Gente, então olha só o relato de 5 pais que nos contaram, alguns falando então da felicidade e da emoção que sentem, né, no exercício paterno, outros relataram, né, que quando chega a adolescência é um pouco mais complicado, a gente precisa ter paciência, como vocês viram, o pai disse, paciência é a palavra-chave, e a gente então pôde ver essa complexidade, mas também essa grande amorosidade da paternidade na fala desses 5 pais. E agora, claro, Alexandre, você leva muito o Arthur para o parque, como é que é? Porque eu também quero entender contigo, na questão das altas habilidades, como é que foi esse diagnóstico, como é que vocês também lidam com isso e como a gente pode lidar melhor com esses diagnósticos? Bom, o Arthur, ele é diagnosticado como altas habilidades, né? Então, desde pequeno, a gente notava, assim, que ele era mais, assim, avançado, assim, em certas questões. Eu nem tanto, assim, notava. Quem notava mais era a minha esposa, né? A minha esposa é professora, a minha sogra também. Então, em casa, a gente sempre eles tinham as cartilhas antigas das aulas, né, que tinham lá, e o Arthur sempre... A brincadeira dele era ler, pegar e folhear os livros lá e ver as figuras e ler, né? E, claro, a gente sempre incentivou isso, né? A pegar um livro, ver uma figura, contar uma história. Só que quando ele tinha 3 anos de idade, ele já identificava todas as letras, todos os números, ele já começava a escrever alguma coisa. Então, daí a minha esposa disse, não, ele tá... Mas assim, sabe, eu notava assim que quanto mais informação tu dava, ele se alimentava daquilo e queria mais. Espontaneamente? Espontaneamente, é uma coisa dele. Porque quando ele chegou ali com 4, 5 anos, que a gente começou a
a procurar uma escolinha para ele, né? A gente viu que na escola, nas séries iniciais, assim, o que era de currículo ali na escola, ele já sabia tudo. Então, a gente notou que ele ia lá e ia se entediar com aquilo. Ia, né, acabar incomodando a turma porque é uma coisa que ele já sabia. Então, a gente começou a ficar com assim, um alerta, né? Então, daí minha esposa foi atrás e tudo e descobriu que, né, através, a gente fez umas consultas na FADERS, em Porto Alegre, e realmente, né, o pessoal diagnosticou ele como precoce e depois altas habilidades, né. Ele é altas habilidades na área cognitiva, né, assim, mais para matemática, assim, né, e a questão de leitura. Bom, tanto quando ele começou a entrar na escolinha, ele já escrevia cursivo, letra cursiva. Então e tu nota, Alexandre, que é nessa questão assim do espontâneo, assim, porque às vezes porque quando até um fato assim, quando a gente começou a procurar a escola e viu que ele já sabia mais do que onde ele na turma que ele ia ingressar, assim, a minha esposa disse, não, vamos tirar tudo aqui, livro, cartilha, vamos tirar dele, vai brincar com brinquedo. Agora tu vai brincar com brinquedo. Daí ele aparecia do nada com um folder lá de mercado, lá de propaganda de venda de produto, assim, mãe, o que está escrito aqui? O que é essa palavra aqui? Então ele procurou, né, uma leitura para ele fazer. Não, mesmo a gente tirando tudo, ele foi lá e atrás foi. Então é uma coisa dele, não tem, por mais que a gente proíba ou retire alguma coisa dele, ele foi atrás, né? Não, de 3 para 4 anos. O Alexandre, eu quero comentar contigo, porque nesse seminário que aconteceu semana passada aqui na Câmara, que era sobre altas habilidades, teve uma especialista, que é a Lúcia Lambi, e que ela comentou que existem vários mitos, inclusive aqueles que diziam assim, não, os pais ficaram só ensinando, desde pequenininho começaram a insistir que a criança escrevesse, que a criança lesse, para te ver que não é real. Não, a única coisa assim que a gente em casa assim a gente não falou assim, a gente não fala, vamos dizer assim, que falasse que elas falam de neném, né? Não, a gente fala corretamente, o português correto, a gente sempre falou isso. E ele fala corretamente, né? E ele fala, a gente nunca, né, foi assim de criar palavrinhas, tal, assim né? Não, a gente falou o que é o português correto, a gente falava, né, com ele, né? E ele foi, né, no meio disso tudo, ele gostando de ler e folhear livro e figuras, tudo, desenhar, né, tudo. Então ele foi nesse ambiente, assim, claro, a gente vendo aquilo, ele conseguiu ler uma palavra, então vamos dar uma outra aqui para ele ler, ou um quebra-cabeça, né? Ele gostava muito de quebra-cabeça, então ele dava um quebra-cabeça, ele montava, e assim a gente se incentivava, né? Daí chegou um ponto que a gente notou assim, quanto mais informação a gente dá, ele se alimenta daquilo e quer mais, né? Então ele não... E, Alexandre, como pai, assim, como você e a Aline, que é a mãe, né? E hoje a maninha, a Ana, de 2 anos. Mas você, como pai, quando percebeu que a escola ali já estava quase, para ele, insuficiente, como é que vocês lidaram? Eu sei que depois a Aline também foi atrás de uma instituição que abraçasse essa percepção sobre as altas habilidades e conseguisse acompanhar. Esse foi um processo difícil, assim, de observação, de acompanhamento para ti enquanto pai? Bom, como eu falei, né, eu nessa área não tenho mérito nenhum, né? O mérito é todo com a minha esposa, que ela que mais foi atrás e soube identificar isso. A única coisa que eu fiz foi acompanhar. Eu acompanhei nas consultas, acompanhei no dia a dia, né? Incentivando o que dava ali, ajudando também. Claro, achar a escola certa, assim, né, nessas condições, foi um pouco difícil, assim, porque as escolas hoje, elas não, quando vem uma criança nessa situação, elas, eu não posso atender teu filho, né, infelizmente a gente não tem, né, tem classes especiais, mas não para, vamos dizer assim, especiais, as crianças que são... que estão mais atrasadas um pouco que o normal, né? Mas o Arthur, ele estava mais avançado. E isso, com o tempo, ele começa a ficar com tédio, começa a incomodar na sala para chamar atenção, né? Então, e até nessa escola que ele está hoje, assim, que está dando um suporte muito bom para ele, mesmo assim, ele tem vários problemas de comportamento, né? Porque chega um ponto que ele satura, né? E aí, vamos dizer assim, o currículo da sala de aula tem que seguir para todo mundo, né? A professora, ela vai ministrar a aula
para que todo mundo aprenda ao mesmo tempo, né? Assim, desde o que está mais avançado até o que está mais atrasado. Então, e às vezes para ele, né? Como ele é, apesar de tudo isso, desse avanço que ele tem, ele ainda é uma criança de 7 anos. Então, a maturidade dele não está, né? Ele não sabe lidar com esse sentimento que ele tem. Então, ele age como uma criança, assim, né? Então, para ele também é um aprendizado. Tem que, vamos dizer assim, tu tem que incentivar o conhecimento que ele vai buscar, que ele é avançado, e entender que ele também não sabe lidar com esse sentimento, ele falta um pouco de maturidade, né? Isso aí tem que fazer essa dosagem, esse meio... É o tempo da infância. É o tempo da infância. E isso que às vezes é um pouco complicado, que dá trabalho, tudo, mas tem que estar presente e sempre com boas conversas aí para ele entender. E que bom que as nossas crianças e que nós somos todos diferentes. Eu depois, gente, como o nosso tempo está esgotando, eu quero ir para o terceiro bloco e começar depois com a Verônica e com o Pablo. Mas você fique com a gente, Roda de Saberes, conversando sobre paternidade. No terceiro bloco tem mais. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Roda de Saberes chegando quase ao finalzinho, e aí parece que o meu sentimento aperta aqui, porque eu quero que fique mais tempo, e ainda mais que hoje o assunto é paternidade. Conosco, a gente tem aqui o Luiz Carlos Bolzan, que é psicólogo, o Alexandre Luiz Reck, que é engenheiro químico e pai do Arthur. Até eu não falei antes, no bloco anterior, enquanto o Alexandre falava, apareciam imagens, então, do Arthur, que participou aqui da nosso ciclo de palestras sobre altas habilidades. E com a gente também o Pablo Beck Pujol, que é dentista, professor e pai da Verônica, a nossa Verônica Fórmula da Lavec Beck Pujol, de 8 anos, estudante e que é um fenômeno. A gente também, no bastidor, está com a presença, com o prestígio da Giovana Fórmula da Lavecchia, que é a mãe da Verônica e parceira, esposa aqui do Pablo. E, acima de tudo, assim, quem acompanha, faz os vídeos, grava, porque a Verônica está ficando bastante famosa e é uma criança maravilhosa no TikTok. E eu preciso dizer que ela não é só maravilhosa porque ela está ali aparecendo, não. Ela sempre foi. Eu conheço a Verônica desde muito pequenina, sou amiga da família, tenho uma avó, a Marisa Fórmula, que é mais que coruja, e o seu Wilson, mais que coruja, né? Então, só tinha que vir assim, uma menina tão esperta, Verônica. O que é que tu acha? Estando com a família, uma família dessas, assim, que te estimula. Me explica, essa família te estimula muito para tudo, assim? Aposta na sua criatividade? Sim, ela confia bastante, assim. Me apoia. Te apoia? Eu quero saber se os colegas também te apoiam. Como é que ela na escola? Depois desses vídeos todos aí, como é que foi na escola? O que aconteceu com a Verônica na escola? Meus amigos, assim, da escola mesmo, que eu já conhecia desde o ano passado, retrasado. E, assim, tão normal, fiquei falando, assim, das coisas. Mas aí na escola que eu não conhecia, que eu mais ou menos conhecia no ano passado, e esse ano que eu conheci, já falam um pouco dos meus vídeos, do que eu faço, que viraram meu amigo esse ano, e que
que eu inspiro eles nos vídeos, assim. Céu, tu inspira eles! E eles também daí querem fazer que nem você? Sim. E fazem? Não sei, acho que sim. Nunca me mostraram, nunca me falaram que já fizeram, Mas enfim, acho que vão fazer. É. Mas, Verônica, eu acho que tem uma coisa, uma beleza em ti, assim, que talvez eles não vão conseguir fazer igual. Porque tem no olhar, que nem o pai escreveu, assim, no seu jeitinho, que é cativante. O que tu acha? Tem um segredo de ser uma criança tão cativante assim? Tem segredo? Acho que não. Não? Será que não tem? Acho que não. Acho que não. Ou... A mãe ajudou. A mãe ajudou? E eu quero saber nessa ajuda, quem que escolhe o figurino? Olha... A roupa? Para fazer os videozinhos? Quem que ajuda a definir? Hoje eu vou escolher essa roupa, hoje eu vou escolher essa música. Como é que faz? Como é que vocês fazem na prática? Assim, a gente faz bastante de pijama, né? Mas aí, assim, cada pijama é um dia. Esse pijama, quando a gente vai gravar um vídeo. Pai, qual pijama eu boto? Esse daqui, você nunca mais fez com esse daqui. Tá bom. É pra não enjoar um pouco o espectador, né? Pois é. Eu vi um lá que vocês têm iguais, os pijamas, não é um azul, me pareceu, a estampa é igual, não sei. Ah, aquele lá da Palmeiras. É muito presente, né? Então... Obrigado. A gente ganha muito presente e aí a gente acaba usando dentro de casa e os vídeos são feitos durante momentos de cumplicidade. Então... Muitas vezes a gente não escolhe. Algumas vezes a gente até se prepara para fazer uma coreografia, daí coloca um figurino diferente para tornar algo mais engraçado, mas a maioria das vezes são momentos dentro de casa, assim, do cotidiano, representando bem o que é, né, o ambiente familiar, assim. Pablo, isso que eu queria, você começou com foi um jeito despretensioso. E tu esperava que fosse assim, chegar tanto... Como é que tu tá lidando com isso enquanto pai? Jamais. Os vídeos foram feitos... Eu fazia muito vídeo antes da pandemia, fazia vídeo para alimentar a minha rede social profissional, para desmistificar um pouco aquele ambiente odontológico, que é com dor, com ansiedade, né? Então, a gente tentava fazer alguns vídeos mais bem-humorados, também para atrair um pouco os nossos alunos para dentro das redes sociais, para também, e ao mesmo tempo eu carregava de informações ligadas à minha profissão. E quando a gente se viu dentro de casa, não podendo mais produzir esse tipo de conteúdo, a gente começou a interagir em família. E pensamos assim, vamos fazer alguma coisa, eu não posso mais alimentar isso, mas a gente pode dar algumas ideias para as pessoas que estão dentro de casa, entediadas, com medo, sem saber o que vai acontecer. Então vamos começar a fazer alguma coisa diferente. Foi aí que a gente começou a criar esses vídeos de atividades com filho, com mãe, pai, filho. Eu vi que tem lá num dos vídeos tem mais 2 homens. São teus parentes? São meus irmãos. Eu imaginei, muito parecidos. Eu falei, olha, a Verônica levou os tios juntos. E aí tu começa a arrastar os outros, eles começam a comprar as tuas ideias, né? Então, e tu começa a tirar as pessoas da zona de conforto e eles também acabam se beneficiando disso, porque tu também... tira essa ideia de que não pode fazer isso, tu é homem, tu não pode se mostrar muito. Então, eu acredito que a gente contribuiu nesse sentido para as pessoas se soltarem mais, ficarem mais tranquilas e parar com esse medo, assim, de... E mostraram que também dentro de casa é possível fazer ter um lazer. Isso. E foi aí com esse feedback das pessoas dizendo, poxa, que legal isso, né? Porque principalmente eram amigos, né? A gente mostrava os vídeos para os amigos, porque eles que viam, as redes sociais ainda eram pequenas, os vídeos não tinham uma distribuição grande.
E aí eles, puxa, olha só que legal, vou poder fazer isso com meu filho, vamos fazer isso, vamos fazer. E eles foram ganhando força, esses vídeos, e eles foram indo para frente e inspirando outras pessoas. E essa foi a contribuição que a gente conseguiu dar com esses vídeos em família. E Pablo, Verônica, aquele teu vídeo que tu tá bem da pequenininha nos braços do pai, que o pai tinha... Eu não sei se o pai que tinha dado banho em você. Que vocês estão no banheiro, tu tá no pequenininho, abraçada, ela tá ainda na toalha de banho, bem pequenina. Esse aí, ele não é um vídeo nosso. Eles é uma família muito parecida, mas eles não... Não é tu, Verônica. Não somos nós. Cantando uma música do A gente Maroon copiou um vídeo. Não, depois replicou esse vídeo, porque as pessoas comentavam tanto, poxa, ela tá assim desde pequenininha, Não, esse vídeo não é nosso, é uma família norte-americana. Então, gente, olha que bom saber disso. É de uma família norte-americana e de tanto que as pessoas cobravam, perguntavam e faziam uma comparação sobre a nossa família, a gente acabou fazendo replicou esse vídeo com a nossa leitura, né? E aí acabou as pessoas associando, né? Mas não é a mesma pessoa. Não somos a mesma família. Mas não fizeram uma réplica? Vocês fizeram uma réplica ou não? Fizemos uma réplica, mas ela já era grande, né? Já era grande. Bah, Verônica, eu achava até que era tu. Eu não consegui voltar atrás. Tu viu como é que confunde? A internet também confunde, né? Mas, gente, e aquela que tu tá de óculos, daí o pai vai trocar, daí fica muito lindo. Tem vários vídeos, né? De terno, né? Se vocês tivessem que... Isso, quantos vídeos vocês já fizeram? A gente nunca parou, mas acredito que mais de 500 vídeos. Mais de 500 vídeos. A gente estava falando de visualizações, assim, se a gente fosse somar isso tudo... a gente já tem mais de 200 milhões de visualizações. Muita coisa. Muita coisa. E aí, como é que tu responde a isso, Pablo? Como é que a Verônica responde a esse carinho todo? Porque as pessoas só vão lá, claro, porque acham que é animado, mas porque vem um carinho de vocês assim, e acho que no fundo querem saber quem vocês são. A gente recebe esse feedback das pessoas que dando o depoimento delas, né? O que isso contribuiu para elas e nos motiva, né? Porque tu continua fazendo o vídeo sabendo que está contribuindo de alguma forma. E isso é o mais legal de tudo, né? Tu poder escutar um pai te mandando um áudio dizendo, poxa, isso faz me lembrar das minhas filhas, elas eram quando eram pequenas e eu acabei não aproveitando isso. E eu acho que é isso que os avós fazem hoje, né? Começam provavelmente eles têm mais tempo e eles conseguem recuperar esse tempo perdido com os netos. Teve, inclusive, um depoimento de um dos avós da enquete, que se vocês lembram, gente que está em casa, que disse que não conseguiu ser o pai que gostaria, né, de ter sido em função do trabalho, mas que hoje, com os netos, acaba tendo esse exercício, claro, de avô, mas também de um pouco de pai. Exatamente isso. E é nesse sentido que eu venho buscando essa cumplicidade com minha filha. Eu quero fazer diferente. E todo mundo me falava quando ela ainda estava na barriga da mãe: aproveita teus filhos porque eles crescem e eles vão embora. E eu disse: pode deixar que eu vou fazer isso desde o primeiro dia, do primeiro segundo de vida dela. E a gente fez isso e a Giovana me ajudou. E, Verônica, tu aproveita esse pai todos os momentos que pode? E o que mais tu gosta de fazer com o pai, além dos vídeos? Vixe, tem tempo aí pra gente conversar sobre isso. Porque os vídeos é só 1/8 do que se tem dentro de casa, né? Muito pouco, porque a gente convive 24 horas por dia. Até eu trabalhando, ela me manda áudio, notícia do que está fazendo. Então, isso é o benefício da tecnologia também, né? Acho que no passado não se tinha isso. E hoje tem, né? E hoje tem. Porque eu sou filho de pai e mãe separados. E meu pai morava em Brasília, né? Eu tinha 2 anos, ele foi morar para Brasília e lá vive há 40 anos. Então, eu não tive a presença do meu pai. Então, eu acho que isso é importante, poder dar para ela essa presença paterna. Então,
acho que estou fazendo diferente, porque a gente diz que é fruto do meio, né? Tu sempre vai fazer o que tu recebeu. Eu acho que é o contrário, tu quer fazer diferente, tu não quer fazer aquilo que tu recebeu de informação negativa, pelo menos, né? Então, acho que eu estou fazendo direitinho essa parte, pelo menos. Eu acredito que sim. E a Depende da Verônica dizer se sim ou não. O pai está fazendo direitinho o exercício de ser pai? É? Que bom. Que bom, né? Que bom. Ô, Verônica, mas tu sabia que tem muitos pais que não conseguem ser pais? E a gente agora, a gente vai chamar 2 vídeos, tá? Um deles agora, no Anote Aí, que é um quadro que a gente tem aqui na Roda de Saberes. Eu chamo a vinheta do Anote Aí, porque a gente traz hoje uma dica de leitura para pais fazerem com os filhos. E quem dá a dica é o presidente do Instituto de Leitura Quindim, o Volney Canônica, que também é Relações Públicas e escritor. Eu chamo esse vídeo, então. Olá, tudo bem? Eu sou Volney Canônica, presidente do Instituto de Leitura Quindim, e hoje eu trouxe dicas de leitura de pais para filhos. São 3. Vou apresentar essa primeira aqui, que é essa do Eu Estou Com Você, do Smith House e Steve Small, editado pela Catapulta aqui no Brasil, que é a relação de um adulto, de um urso, que é maior, com um esquilo, que é menor. Esta relação de amizade, né, entre o adulto e a criança se estabelece de diferentes formas na brincadeira. E o urso está sempre com o esquilo, todos os momentos juntos, só que em algum momento o esquilo se sente sufocado pelo urso. E esta relação, né, de como a gente dá liberdade para a criança, o adulto, né, o pai, para os filhos, é tratado nessa obra, que é uma obra bem legal, muito, muito bom para a gente ler juntos. A outra obra é essa aqui, uma obra bem conhecida, que é O Homem que Amava a Caixa, do Stephen Michael King, publicado no Brasil pela Brink Book. E essa obra conta a relação de um pai que não conseguia dizer para o seu filho o quanto amava. E aí, através dessa brincadeira, dessa questão lúdica das caixas, eles estabelecem uma relação, né, de pai para filho. E aqui diz no livro: o homem tinha dificuldade de dizer ao filho que o amava. Às vezes é difícil mesmo, às vezes o adulto não sabe como expressar, e através da brincadeira, através da ludicidade, essa é uma boa dica também. E o último livro, a dica é Cadernos Sem Rimas de Maria, escrito pelo ator Lázaro Ramos, ilustrado por Maurício Negro, publicado no Brasil pela Palas. Essa dica é de um olhar atento de um pai sobre as invenções dessa menina, dessa criança. Então, é muito legal o livro, conta essa relação, esse olhar atento, né, desse pai que fica o tempo todo próximo da criança, como diz aqui, ó: meu cabelo é bem crespinho, uso raque e uso cacho. Às vezes, meu pai faz carinho e a mão fica presa, parecendo um embaraço. Não é não. É um convite para fazer um desguindacho. Desguindacho é o carinho mais demorado na cabeça dos meus cachos. E eu adoro. Então, foi através dessa relação de filha para pai que Lázaro Ramos escreveu essa obra. Fica a sugestão para você que está em casa, para o Dia dos Pais ou para qualquer momento, que ler com o filho faz grande diferença na vida deles. Assim como ir ao parque, como conversar, enfim, preparar o alimento. Mas tem muitos pais que não fazem isso. E, na verdade, tem muitos pais, inclusive, que não estão lá na certidão de nascimento dos filhos. É a realidade que a gente tem, né? Tem muitos pais presentes e outros não tanto. Mas a questão da paternidade também é motivo de um grande seminário que está sendo previsto aqui para Caxias do Sul e que vai acontecer no dia 30 de junho. As informações também estão na tela aqui no GCzinho, informações de como se inscrever
No site da Prefeitura também tem toda a programação, mas aqui na Roda de Saberes, ainda dentro do quadro, anote aí, quem vai explicar sobre esse seminário é o nosso psicólogo Luiz Bolzan. Bolzan, tu está acompanhando de perto porque a ONG, né, que tu integra está apoiando essa iniciativa. Sim, Vânia, na verdade eu não integro, né? Eu fui contratado como consultor por essa ONG, que é a Promundo, é uma ONG brasileira, mas também com caráter internacional, que trabalha com paternidades, que trabalha com masculinidades, né? E essa ONG, quando me contratou ano passado para fazer uma prospecção aqui no Rio Grande do Sul, que eles não tinham parcerias ainda, para a gente poder tentar encontrar algum município que tivesse interesse em trabalhar com esses temas. E nós viemos procurar naquele momento a vereadora Denise Pessoa, que havia sido presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, numa data anterior. Hoje ele é presidente aqui da casa, né? E ela nos abriu as portas e fez o contato com a vice-prefeita Paula Iores, que tinha sido vereadora na casa, e elas foram parceiras juntos em alguns projetos, né? Então aqui quero deixar o meu muito obrigado à vereadora Denise Pessoa e à vice-prefeita Paula Iores, que nos abriu os caminhos da administração municipal, entendeu a importância dessa possível parceria e através delas nós construímos uma parceria com a FAS, a Fundação da Assistência Social aqui de Caxias do Sul, junto com o PIM, o Programa Primeira Infância Melhor. Essa parceria ela se construiu primeiro com uma formação para esses visitadores do PIM, e a partir disso, então, depois, uma seleção de pais que dessas crianças que o PIM visita, né, e acompanha. Foram 4 grupos de em torno de 20 homens que foram formados, foram 80 homens que participaram dessa atividade por WhatsApp. Isso foi feito por WhatsApp em função da pandemia, né? E nesses grupos, esses homens faziam alguns exercícios através de perguntas que eles tinham que responder. Eram coisas muito rápidas, muito simples, mas sempre na tentativa de sensibilizar esses homens em relação à paternidade. Eles poderem falar um pouco aquilo que você fez aqui hoje conosco, né? Perguntando o que é ser pai, qual é a importância disso, como é que você lida com o seu filho ou a sua filha, que exercício você faz com ele, enfim. E nesse conjunto de ações foi feito, então, uma tabulação e temos resultados para apresentar. O que vai ser feito nesse seminário no dia 30 é apresentar um pouco essa experiência dessa parceria entre a Promundo e a Administração Municipal de Caxias do Sul, com a FAS, com esses grupos de homens, os resultados disso, né, e o impacto disso na vida desses homens, né. Então, na verdade, o que a gente quer é poder mostrar que esse exercício da paternidade, ele pode ser uma coisa sempre muito gratificante, como o exemplo que o Pablo está dando aqui com a filha dele, a Verônica, né? E não um fardo, como aparentemente para alguns homens isso passa a ser. A gente sabe que necessariamente não são esses homens que vêm desde o início naturalmente como um fardo. As condições materiais da vida deles muitas vezes impõem esse entendimento e essa visão. Mas isso pode ser transformado. E ao transformar isso, eles transformam a vida deles e a vida dos filhos e filhas deles, né? Então o seminário vai acontecer na Casa de Cultura Municipal aqui. Como tu falaste, a gente deve estar passando aí embaixo já as informações e o link para quem tiver interesse poder se inscrever. A gente convida todos para poderem se inscrever. E eu quero só dar gratuito. É gratuito, tá? Eu só quero aproveitar a fala do Paulo também sobre isso que ele falou antes, que me parece muito importante, né? Às vezes os nossos pais nos dão lições do jeito deles, dentro dos limites deles, né? O Pablo falou que o pai dele morava em Brasília, ficou muito tempo longe, e, bom, essa foi a lição que o pai dele deixou para ele. Ele está cumprindo essa lição do jeito dele agora, de maneira diferente. Isso aconteceu com meu pai também, acontece com outros pais nossos, né? Que às vezes do jeito mais duro. E da maneira deles, acabam nos dando uma lição. Cabe a gente poder entender essa lição e talvez, como nesse caso, não repetir ela, né? E fazer um exercício contrário, para poder permitir com que o nosso filho e a filha tenham uma experiência diferente, né? Então, isso também é paternidade, né? Por mais que às vezes pareça muito duro para a gente, mas
a nossa vida, infelizmente, ela sofre a interferência de muitos elementos e muitos fatores, né? O fator econômico, o fator das relações de trabalho, muitas vezes, e até as relações entre os nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe, que muitas vezes não são eternos, né? Eles precisam, por questões pessoais deles, pela relação deles que se esgotou, chegar ao novo caminho, né? Para eles também é importante, para a vida saudável deles. E muitas vezes cobra um preço de nós, né? De não ter um deles mais próximo de nós, né? Mas é importante a gente poder também entender isso, né? E passar para os nossos filhos um legado desse ensinamento, que é algo a ser feito de maneira diferente. E que bonito, eu aproveito a fala do Bolzan também para lembrar do meu pai, né, que já se foi há mais de 12, 13 anos, Adelires Peiurim, né, que eu imagino que esteja olhando onde estiver, e também cumprimentar o pai da minha Martina, Denilton Martins Silva. Eu falo isso porque este programa vai ser transmitido no final de junho e reprisado no mês de agosto, que é o mês, então, que a gente sempre lembra dos papais no segundo domingo de cada mês. Quero cumprimentá-los, efetivar também, ratificar o convite do Bolzan para que todos possam participar, então, do seminário sobre paternidade e primeira infância. Participem, gente, os GCzinhos aqui, os dados estão na tela, tem várias palestras, fica o convite. E a gente muito quer agradecer, porque Roda de Saberes está chegando ao final. Eu quero agradecer, então, ao Luiz Carlos Bolzan, psicólogo, com especialização em Psicologia da Saúde, mestrado em Gestão Pública, com ênfase em saúde, e também consultor para políticas públicas de saúde, e há pouco, então, né, fez essa consultoria para Promundo. Agradeço muito ao Alexandre Luiz Reck, que reservou seu tempo, e amanhã tem feira ecológica, né, e tem que preparar tudinho, mas reservou um tempo aqui para a Roda de Saberes. Ele que é engenheiro químico e produtor rural, pai do Arthur e da Ana, o Arthur de 7 anos e a Ana de 2 anos, e marido da Aline. Tem pós-graduação em agricultura orgânica e, como produtor rural, dispõe de certificado de produção orgânica. Voltando para o Bolzan aqui, que é pai da Luísa, marido da Ruth, e a gente também agradece muito a presença do Pablo Beck Purrou, que é dentista, professor e marido da Giovana, que está aqui no bastidor, né? A Giovana Fórmulo Dalla Vecchia, e pai desse tesouro, que é a Verônica Fórmulo Dalla Vecchia Beck Purrou, nossa estudante, nossa dançarina famosa aqui do TikTok. Agradeço muito e queria fazer um convite. Será que a gente pode encerrar a Roda de Saberes de hoje com uma dancinha da Verônica aqui? Oi, Verônica, será que rola? É muito tímido? Vai rolar, então, de novo o videozinho aí na tela para a gente dançar junto no encerramento da Roda de Saberes. Eu agradeço muito a você pela companhia. Continue na programação da TV Câmara. Trava na pose, oi, chama no zoom, dá um close. Trava na pose, chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi, chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi, chama no zoom, dá um close.